Semana passada, quando eu coloquei na thumbnail do review Barba Branca em Wano, eu não imaginei que ele fosse aparecer logo no capítulo seguinte. Eu tinha colocado, na verdade, mais como uma forma de ser um chamativo, porque o capítulo em si, ele até teve pouca coisa que desse pra aproveitar ali pra colocar no título e na thumbnail. Então, já que eu falava um pouco do Barba Branca no capítulo, né, em si, no review em si do capítulo, então vou colocar ele na thumb aí como uma forma de chamariz. Então, funcionou. E eu fiquei tipo, caraca, e agora? Eu já usei o Barba Branca na semana passada, vou usar o que agora? O Gold Roger em Wano? Não sei, acho que eu vou colocar ainda o Barba Branca na thumbnail, depois eu vou pensar. Mas, vamos começar a falar, galera. Capítulo 963, Barba Branca e seu bando aparecem. Tem muita coisa pra falar sobre eles. Depois que eles aparecem no capítulo, apesar de terem sido 2 ou 3 páginas, tem bastante coisa pra falar só nessas pequenas páginas. Mas a gente não pode deixar também de falar das outras coisas, porque o capítulo começa com a confirmação de que eram mesmo Inuarashi e o Nekomamushi, que eu só fiquei na dúvida semana passada pela aparência ali, que eu fiquei confuso em relação às orelhas deles, mas obviamente eram eles dois, isso foi confirmado. Começa o capítulo com eles, né, mostrando eles. Um pouco depois tem um pequeno corte, né, pequeno flashback, logo no começo ali, deles ainda em Zou, decidindo partir para Wano, eles vão para Wano, e aí tem um pequeno corte deles já tendo conhecido ali, né, de primeira o Kawamatsu, e os três ali sendo colocados em estacas ali quase que condenados à morte pelas pessoas ali de Wano. Eu fiquei, caraca, mano, já começa assim intenso, né? E acaba que essa ignorância das pessoas também é muito resultado do próprio fechamento do país, né? Dessa forma, as pessoas não têm contato com outras raças, com outras pessoas do mundo afora, então elas têm um certo preconceito, tipo, qualquer coisa que seja diferente do que elas estão acostumadas a ver, vai ser rechaçada, vai ser tratada de uma forma pejorativa, vai ser vista de uma forma negativa, e acaba sendo o pessoal condenado à morte por isso, só por ser diferente, né? Talvez até esse seja um dos motivos que fez o Oden abrir o país para que, né, as pessoas de dentro do país pudessem conhecer o mundo afora e não fizessem, né, não reproduzissem esse comportamento também. E o Oden acaba aparecendo lá, salvando os três, né? Engraçado como ele é apresentado ali naquele momento, naquele contexto, porque ele tá querendo fazer um Oden, ele tá querendo cozinhar um Oden, né? Que é o mesmo nome que ele tem e que, na verdade, no fim das contas, 20 anos, alguns anos depois, ele que mesmo acaba sendo cozinhado como se fosse um Oden. Então tá meio que um Inception ali, uma coisa dentro da outra ali, mas que nada fica tipo, olha, o meu nome é Oden, mas eu vou cozinhar um Oden. Não, tipo, é como se nada daquilo, como se o nome dele não fosse igual à comida que ele tá fazendo, sabe? Mas o Oden, ele consegue salvar os três, né? Aponta a ignorância das pessoas que estavam tentando fazer aquilo, e foi legal que é mostrado pra gente que ele tem, de fato, essa mente aberta, por mais que ele também tenha crescido naquele contexto, ele já tem essa pegada de liberdade, de querer sair, de querer se aventurar fora do país, depois obviamente também querer abrir as fronteiras do país. Então essa mente aberta dele para o mundo também se reflete nesse micro-universo, né? Quando ele mostra que não tem preconceito nenhum com outras raças, ele acolhe aquelas pessoas sem problema nenhum. E além de acolher aquelas pessoas, é aqui que a gente começa a ter um pequeno flashback de 3 anos com o pessoal se amadurecendo, o pessoal crescendo e amadurecendo, e não só eles amadurecendo, mas eles tendo um financiador. O Yasuo, eu imaginei que antes do flashback começar, que ele só seria alguém que estaria ali para ser ajudado mesmo que no flashback, sabe? Que não teria um papel ativo mesmo, mas ele desde sempre acreditou. Ele não simplesmente acreditou depois que eles provaram ser quem eles eram ou quem eles poderiam ser mais pra frente, né? Depois que eles já tivessem se estruturado como bainhas vermelhas, depois que o Oden ele conseguiu se tornar Shogun finalmente, não. Desde antes daquilo, desde quando todo mundo era um monte de pé rapado reunido, o Yasuo acreditou neles. E mesmo que ele não pudesse estar dando dinheiro pra eles, mesmo assim ele estava financiando. E não só ele estava financiando, mas as pessoas em contrapartida, né? Os bainhas vermelhas, eles estavam fazendo a sua parte, as suas partes também. Eles também se dedicaram, receberam dinheiro de bom grado e estavam usando aquele dinheiro para conseguir estudar, para conseguir aprender a se comportar direito, né? Se comportar que nem gente, acredito que até também em batalhas também, né? Aprender a lutar, se desenvolver. Então, amadurecer mesmo num contexto geral. E aí a gente tem aquela página bonitona onde todos eles lá estão desfilando como se fosse, né, uma apresentação mesmo, né? Daquele pequeno feudo onde o Oden ele tomava conta. Aquilo foi muito maneiro, aquela imagem foi muito maneira, e a gente tem esse pequeno flashback de 3 anos aí, onde eles têm esse período de amadurecimento. No meio disso, a gente vê uma figura peculiar, que foi o deus da montanha que o Oden supostamente arregaçou ao meio. Como o bicho tá vivo, do nada ali, o bicho ele aparece ali inteirinho, com uma cicatriz da boca até a cauda. O cara foi arregaçado ao meio.
É algo que eu não sei nem o que dizer, cara. Eu não sei nem o que dizer. Às vezes o Oda, ele vem com essas bizarrices tiradas da bunda mesmo, sabe? Cara, por que o javali tinha que estar vivo? É piada, só pode ter sido piada. Tipo, todo mundo faz piada que eu não mato os personagens e tal. Então tá bom, aí o exemplo máximo, eu acredito que esse seja o exemplo máximo de personagem que não morreu depois que era pra ter morrido. Honestamente, eu acho que esse aí não tem nem o que falar. E também o Oden, naquela circunstância, acaba encontrando o pai dele e é dito pra gente que aquela é a última vez que ele conversa com o pai dele. Então, ou o Oden ele vai morrer, ou o pai dele vai morrer antes do Oden, né? Porque a gente sabe que o Oden vai morrer. Então, ou o Oden vai morrer antes, ou o pai dele vai morrer antes do Oden, um dos dois vai morrer. Talvez se isso seja usado de alguma forma, né? Como o Orochi tentando dar o golpe e assassinando o próprio Shogun, acho que seria uma boa, né? Acho que seria um bom plot ali, e algo até previsível de se acontecer. Ou vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer com o pai dele, mas já tá dando dica de que algo vai começar a acontecer dentro ali do país, né? O golpe já vai começar a acontecer partindo desse ponto aí. E a gente chega no ponto finalmente, galera. Barba Branca em Wano. O navio dele quebrou, ele conseguiu de fato subir a cachoeira, mas ele diz que o navio dele quebrou. E aí, galera, nossa, tem muita coisa pra falar aqui sobre essa parte. Vamos falar aqui dos membros que apareceram do bando do Barba Branca. Porque, primeiro, a gente tem o Vista já, meu amigo, peitos peludos, já tava assim, ó, peito de pombo e peitos peludos lisos, duas espadas já, meu amigo. Vou dizer pra vocês daqui a pouquinho, relaxa, vou dizer pra vocês, o que eu vou dizer pra vocês vão saber daqui a pouquinho. A gente vê também o Jozo, que ele aparenta estar com a imagem ali bem tipo meia boca, ele não tá ainda com a presença que ele tinha lá em Marineford, ainda tava meia boca também, né, mas no futuro ele consegue chegar lá. O Marco, que é ressaltado como aprendiz no bando do Barba Branca, e isso é deixado bem claro porque tem uma dúvida muito grande em relação ao Marco, que é, será que ele era o oponente do Rayleigh enquanto o Roger ele lutava contra o Barba Branca ao longo das batalhas entre os dois? Será que eram eles dois que se enfrentavam? É algo que dá para ser discutido, porque 24 anos atrás, que foi quando o Roger morreu, o Marco ele tinha 21 anos. Não estou considerando a idade dele como aprendiz agora, que a gente está vendo, né, 30 anos atrás. Mas 24 anos atrás, ele tinha 21 anos. Com 21 anos de idade, você já consegue, se você tiver um talento bom ali, ter um nível de um comandante de Yonkou ali para conseguir fazer frente ao Rayleigh. Eu acho que seria possível com 21 anos, mas tem que lembrar que quando o Marco tinha 21 anos, foi quando o Roger morreu. Então é de 21 anos para trás, ou seja, 21, 20, 19, 18, 17. Então teria que dar uma forçada ali para dizer que o Marco ele lutava contra o Rayleigh. Não é impossível acreditar nisso, mas eu vou dizer que a minha hipótese é de que o Vista lutava contra o Rayleigh. Eu digo e afirmo com todas as letras, o Vista era o cara que enfrentava o Rayleigh. Digo pra vocês porque o cara ali, meu amigo, ele já era adulto, ele já não parecia qualquer um, ele tava visualmente em maior destaque ali na frente dos outros. O Vista dos espadachins atuais no mundo de One Piece foi o único com renome mundial. Quando ele vai enfrentar o Mihawk, o referencial de fama não era o Mihawk, era o Vista. Ele fala assim, você me conhece? O cara fala, todos conhecem você. Seria um tolo se eu não te conhecesse. O referencial ali era o Vista, cara. O referencial dele era o Vista, que lutou de igual para igual com o Mihawk. Enquanto o Mihawk pediu arrego, e o Vista, ele concedeu isso de forma honrada e de forma humilde. Ele fala, não, você pode se retirar, a gente pode continuar assim depois. Outros dois personagens dessa galera que aparece aí são a Whitey Bay e o Epoida. Esses dois, eles são capitães aliados do bando do Barba Branca, ou seja, eles eram bandos independentes, mas que eram aliados ao Barba Branca. E é curioso a gente saber disso, que eles eram ali em Marineford capitães aliados, porque antes eles faziam parte do próprio bando do Barba Branca. Então é engraçado que, depois de um tempo fazendo parte do bando do Barba Branca, eles decidiram seguir caminhos próprios em que eles se tornavam capitães, mas mesmo assim, em Marineford eles ainda mantiveram aquele laço ao longo dos anos, a ponto de eles irem salvar o Ace. E o que é mais curioso também é que a Whitey Bay, ela fazia parte do próprio bando do Barba Branca, porque a gente sabe que o Barba Branca ele não aceitava mulheres no bando dele. As mulheres no navio dele eram simplesmente enfermeiras. Eram as únicas mulheres que tinham no bando dele. Fora isso, nenhuma de fato ali entrava para ser de fato uma combatente, alguém que estava ali na frente de batalha. E é engraçado saber que a Whitey Bay, mesmo sendo uma mulher, ela fazia parte do bando. Então,
Será que teve alguma desavença relacionada à própria White Bay com o Barba Branca? Seria curioso se isso fosse ressaltado, né? Mas a gente sabe, Barba Branca, machista. E algumas pessoas ficaram na dúvida se aquele Barba Branca que apareceu era de fato o Barba Branca no auge ou se era tipo o cara que ainda ia se tornar o homem mais forte do mundo. De fato, talvez ele não tivesse o título de homem mais forte do mundo, mas aquele já era o Barba Branca no auge. Vamos recapitular aqui, porque a idade que ele tinha, no caso 30 anos atrás, era... Qual era a idade que eu botei aqui? 44 anos de idade. Recapitulando a informação do volume 1000, que foi o encadernado, distribuído para quem foi assistir o filme Z, o 12º filme de One Piece, na época que estava sendo lançado no cinema. Naquele encadernado tem desenhado e escrito sobre o Barba Branca aos 38 anos de idade, estando no seu auge. Ou seja, aos 38 anos ele já estava no auge. Ele poderia até ter entrado no seu auge, alcançado o seu auge antes disso, né? Antes dos 38 anos, como poderia também ter mantido esse auge por mais alguns anos, ou seja, 44 anos. Acredito que 44 anos ele ainda estaria no seu auge, então dá para dizer muito certamente que aquele era o Barba Branca no auge. Que o Oden, ele chegou botando pressão. E aí a gente vai começar a brincar aqui, porque o Oden, primeiro, antes do Oden chegar de fato, o Barba Branca ele sente a presença do Oden, ele fala que alguém tá vindo e ninguém tinha percebido ainda. Então dá um destaque pro possível hack da observação dele, que a gente não tinha visto exatamente em Marineford em ação, mas a gente pôde ver agora um pequeno exemplo disso. E o próprio Oden também dizendo que estava esperando por eles. Isso é uma fala engraçada, uma fala curiosa que eu não sei exatamente de onde ele tirou e de onde ele tirou essa informação. Porque ele estaria esperando pelo Barba Branca ou estaria esperando por alguém que fosse poderoso, mas que tivesse invadido o país Wano por algum motivo e pela pessoa ser poderosa, de ter conseguido entrar no país Wano, ele ia se candidatar a fazer parte daquele bando, enfim, qualquer bando ou o bando Barba Branca que ele queria fazer parte. Isso eu acho que ainda tá meio aberta ainda as possibilidades. Mas ele chega já, meu amigo, arregaçando e trocando golpes. E o pessoal sempre gosta de medir exatamente, né? Não, porque o Barba Branca ele não estava usando o hack do armamento, né? A princípio não estava usando o hack do armamento preto, mas ele estava possivelmente usando o hack do armamento invisível, porque o Oden ele usou nas duas espadas, e é importante isso, né? Se a pessoa tá usando um, dois braços, uma ou duas espadas, estava usando o hack do armamento preto e teve os raios negros, ou seja, um indício de que possivelmente o Barba Branca também usou o hack do armamento, mesmo que o invisível, para fazer esses raios pretos ali, porque a gente não teve a onomatopeia do hack do rei. Então, possivelmente eles dois não usaram o hack do rei. E o Barba Branca fica apavorado com a presença do Oden e pela proposta dele, dizendo que queria entrar no bando dele. Barba Branca suando. O Oden botou quase que o Barba Branca pra mamar ali, falando só, eu vou fazer parte do seu bando, Barba Branca, já suando frio já, meu amigo, quase perdendo os cabelos de nervoso já quase adiantando a doença do velho ali naquele momento. Mas eu vou considerar defendendo aqui um pouco o velho. Eu vou defender aqui o velho porque eu não sou totalmente injusto, não. É um cara que ao longo do tempo, apesar dele já estar no auge ali, é um cara que ao longo do tempo foi adquirindo muito mais experiência, né? No final, lá na Guerra de Marineford, antes dele morrer, ele já, tipo assim, a expressão que ele fazia já era de um cara preparado para qualquer coisa. Ele tava ali sem medo de nada. Então isso é resultado de décadas de batalha. Então, eu acho que pode ser explicado dessa forma, não unicamente porque ele ficou com medo do Oden, tipo, caraca, esse cara é muito poderoso. Eu acho que o Barba Branca ele vai conseguir espancar o Oden ali com dificuldade média. E somado a isso, também tem o fato de que a proposta do Oden foi inusitada. Então, tipo, quem é esse maluco do nada, o maluco pulou aqui em mim querendo fazer parte do meu bando, sabe? Tipo assim, a pessoa não consegue raciocinar, não consegue juntar um com dois ali pra entender a lógica do cara. Mas o quanto de tempo que essa luta vai durar é o que me intriga, porque é dito no começo, quando eles aparecem, que vai precisar de uma semana para o navio ficar pronto. Então será que a luta vai durar uma semana exatamente até o navio de fato ficar pronto? Eu acho que seria legal. Se passassem ali os 7 dias ali com o Oden sendo derrotado e o Barba Branca tipo assim, gostei de você, e estendendo a mão e falando assim, então tá bom, vou aceitar você como parte do meu bando. Eu acho que vai ser bem legal se isso acontecer. Então vamos ver, a história tá começando a andar, Barba Branca no auge aparecendo ali no capítulo. Então tem coisa assim nesse flashback pra dar um hypezinho na gente, além desse capítulo. É só a gente esperar mais um pouquinho, enfim. Galera, espero que você tenha gostado do vídeo, deixa o like se você gostou, se inscreva no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Vão estar aparecendo na tela aí 2 vídeos de One Piece se você quiser continuar assistindo vídeos aqui no canal. Vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!